Eu apresento a todos a minha saudação e desejando a todos a bênção do nosso Deus e querido e bondoso Pai. A bênção de Jesus, nosso Senhor, também de nossa querida Mãe Virgem Maria Santíssima. A bênção preciosa desta santa que tanto nós amamos e faz tudo por nós, a nossa querida e Santa Vó Rosa. E a bênção do nosso amado, querido e santo irmão Aldo. Este santo que sempre lutou por nós, sempre nos amou muito. E ele está entre nós, em espírito e verdade, nos abençoando a cada dia de nossas vidas e do nosso viver. Convido por gentileza os que estão assentados para se colocarem em pé e de mãos levantadas aos céus, vamos fazer nossas orações e vamos dar início à nossa reunião, todos em reverência. Glorioso Deus, querido Pai, lembramos com muito carinho e amor no coração, sempre das palavras divinas deste santo, deste seu servo, o nosso profeta e santo irmão Aldo, que sempre, em suas palavras, ao liberar os itinerantes de nossa igreja para a viagem, ele sempre falava: aonde vocês forem, eleve o nome do Pai, do nosso Deus em primeiro lugar. Falem do nome de Deus, porque Ele é o soberano de todas as coisas. E assim nós fazemos, Pai. Dedicamos o nosso louvor, nossa gratidão ao Senhor nosso Deus, pela oportunidade que nós temos e pelas bênçãos preciosas que estes santos poderosos, Jesus, nos concede, a Virgem Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa e do santo e querido profeta irmão Aldo, para nossas vidas, para os nossos lares, nossa família, e nos abençoando, Pai, constantemente, quando estamos reunidos na casa do Senhor, no seu tabernáculo, como sempre se referia o salmista e rei Davi sobre as reuniões de nossa igreja. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos dar início à nossa reunião para a honra e glória do seu santíssimo nome e de todo o poder celestial, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do nosso querido profeta e santo irmão Aldo. Amém. Vamos iniciar cantando o hino oficial de nossa igreja, Igreja Forte, número 1. Amém. Os que estiverem em seus lugares, por gentileza, poderão assentar-se. Vamos iniciar nossa parte de louvor, cantando os hinos que estão contidos no inário de nossa amada igreja. Coluna e firmeza, número 1. Esta igreja é a
Avante a caminhar, número 11. Finalizando, bênçãos incontáveis, número 206.
Santo e querido irmão Aldo, primaz sucessor muito amado, quero te homenagear cantando esta melodia. Quero te glorificar de todo o meu coração, por estas tão grandes bênçãos e graça que nos dá. Santo e querido irmão Aldo, sem ti não seria ninguém. Hoje eu me sinto muito feliz, pois me ensinaste o caminho do bem. Quero sempre estar ao teu lado e sempre poder merecer das bênçãos que nos envia, que nos conforta e faz reviver. Nos ama com sinceridade, nos transmite a paz e o amor, nos traz alegria e consolo. Fervor é grande sua misericórdia, às vezes não compreendida. Seu querer é salvar a todos para cumprir sua missão. Quando a luta se torna difícil, lembro-me dos teus sábios conselhos.
Primeiramente, agradecer aos irmãos por sua presença tão valiosa em nossas reuniões. A sua presença, a presença do irmão, da irmã, do jovem, dá sempre esse brilho extraordinário aos momentos que nós participamos das reuniões de nossa igreja. Por isso eu agradeço a todos pelo seu comparecimento e não esqueçam das palavras da Santa Avó Rosa, né? Para não faltarem nas reuniões da igreja. Agradeço também aos nossos queridos internautas que estão nos vendo através dessa transmissão em online. Agradecemos e agradecemos aos apóstolos que não puderam vir e estão nos vendo também. Aos que estão nos vendo pela primeira vez, eu sempre faço um convite. Venham conhecer a Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, de Jesus Nosso Senhor e da Virgem Maria. Serão muito bem recebidos em nosso meio. Receberá o carinho de todo este povo ao comparecer nas reuniões de nossa igreja e, estando junto de nós, também receberão as bênçãos da Santa Avó Rosa e do santo e querido profeta Irmão Aldo. Compareçam, serão muito bem recebidos. Amados irmãos, os sentimentos ocultos no coração é um perigo para o apostólico. São ensinamentos do santo Irmão Aldo que constantemente ele falava para que não guardasse sentimentos ocultos no coração. Vamos citar os ciúmes. É um sentimento que jamais deveríamos cultivar no coração, de maneira nenhuma. A inveja também é outro sentimento que nós, apostólico, não poderemos ter no nosso coração. Invejar as pessoas. Às vezes, muitas vezes, gente, uma pessoa crescer financeiramente, o que nós devemos fazer? Santa Avó Rosa, que lhe abençoe, cresça cada vez mais, seja feliz com o seu progresso, principalmente o apostólico. Porque a inveja, ela atrapalha a sua vida espiritual e atrapalha aqueles que são invejados. Mágoa, sentir mágoa de uma pessoa, é um sentimento que não pode cultivar no seu coração. Mesmo que foi magoado, ou alguma palavra lhe foi lhe dirigida, por que guardar aquela mágoa? Perdoa. Como a Santa Avó Rosa perdoava, o Santo Irmão Aldo perdoava, Jesus não perdoou, Maria Santíssima, ela não perdoou. Então a mágoa é um sentimento que jamais deve brotar no coração de um apostólico, porque tem ensinos. A raiva é outro sentimento que jamais pode haver na vida de um apostólico, porque são sentimentos ocultos no coração que atrapalham a sua vida espiritual, moral e atrapalha a sua salvação. Uma pessoa com raiva atrapalha também aquelas pessoas que recebem aquilo em sua vida. Atrapalha. E o apostólico, em vez de ter esse sentimento oculto no coração, deve ser o contrário, amar o seu irmão. E jamais ter raiva, ódio, rancor, como aqui fala do ódio também. Por que ter ódio por uma pessoa? Não pode. Se tiver um sentimento
nesse no coração, vai lhe atrapalhar a sua vida espiritual, moral, a sua santificação. Também a desconfiança e a injustiça contra o servo de Deus, que são os próprios irmãos. Para quê? Praticar a injustiça com seu irmão? Todos esses sentimentos são sentimentos que, infelizmente, alguns apostólicos levam no seu coração. Tem apostólico que nem cumprimenta seu irmão, porque não gosta dele. Não é um sentimento oculto do coração? O que vem do coração? De maneira nenhuma pode acontecer isso. O irmão Aldo ensinava isso. Que o apostólico não devia guardar nenhum sentimento oculto no seu coração. E, infelizmente, tem apostólicos que crê na Santa Vó Rosa, crê no Santo Irmão Aldo e põe defeito nas coisas. Para que isso? Esse vem do coração, uma coisa que jamais o apostólico poderia sentir. O apostólico tem que ser perfeito em tudo, para que o seu caminho seja um caminho de luz, e um caminho iluminado pelos anjos, até chegar na glória celestial, onde está a Santa Vó Rosa, Jesus, Maria Santíssima e o Santo Profeta Irmão Aldo. E o Santo Irmão Aldo, ele descreve na íntegra a mensagem dele, publicada no boletim do ano de janeiro de 2003. Foi no mês de janeiro, falando dos graves perigos espirituais que podem gerar dúvidas no coração do Filho de Deus. E há aqueles que ainda estimulam aqueles a praticar esses costumes errados no seu coração. E muitos, alguns, infelizmente, vêm para a igreja, não crê na Santa Vó Rosa, não crê no Santo Irmão Aldo. Infelizmente, é um sentimento. Um santo que deu a vida dele por nós, juntamente a Santa Vó Rosa. Vem na igreja, mas não crê nele. Não é um sentimento que não é bom no seu coração, porque o irmão Aldo é tudo para nós. Ele é um profeta de Deus. Ele sustenta a nossa vida espiritual. E muitas vezes o apostólico vem na igreja e estimula as pessoas que são da igreja a ter esses sentimentos ocultos no coração. Infelizmente, é assim. Mas não pode. O Santo Irmão Aldo ensinou, a Santa Vó Rosa ensinou, que nós somos irmãos, nós devemos nos amar, não desejar mal ao semelhante. Jesus não pregou. Jesus se referia a 2 mandamentos preciosíssimos na sua pregação. Ele falava amar ao próximo como a si mesmo, era um deles. Primeiro foi amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E às vezes não gosta de um outro irmão e leva aquele sentimento no coração, provocando todo esse sentimento. Ciúme pela pessoa, a inveja, a mágoa, o ódio, a desconfiança, a injustiça. O que nós devemos fazer? Colocar no nosso coração sentimentos bons, de amor, dedicação, de respeito com as pessoas, indistintamente se são apostólicos ou não. O Santo Irmão Aldo, ele ensinava. Há muitas famílias apostólicas que têm seus filhos, esposas que não são da igreja, mas o sentimento
do coração, da bondade, do amor, tem que ser por eles também. É o coração que cultiva a verdadeira felicidade. Então, parte do fundo do coração, sentimentos bons que lhe trazem grande alegria, progresso, prosperidade, saúde e paz, amor e felicidade. Agora, quando cultiva sentimentos ocultos, como esses que eu disse agora há pouco, atrapalha a sua vida espiritual e atrapalha aqueles que desejam a eles. Tem deles o ciúme, a inveja, a mágoa, a raiva, o ódio e a desconfiança. Jamais poderemos ter esses sentimentos. Temos que ser perfeitos para um dia estarmos lá, naquele lugar tão especial que Jesus preparou. Mas jamais deve cultivar os sentimentos que não são bons, sentimentos que são um perigo. Os irmãos imaginam o perigo para o apostólico. Quando um apostólico cultiva os sentimentos ocultos do coração que não são bons. A Santa Vó Rosa, ela não venceu, mas passou por lutas de inveja, de defamação, mas ela sempre apegada a Jesus, ela venceu. E no seu coração o sentimento brotava de bondade, de amor, e transmitia aquela bondade que ela tinha no coração, aquele sentimento bom, que cultivava as pessoas a ter bons sentimentos. O Santo Irmão Aldo não deu a vida dele por todos nós, lutou, enfrentou lutas, mas no seu coração havia a bondade, os sentimentos bons. O Santo Irmão Aldo, por mais que ele enfrentou as lutas, nunca guardou no seu coração sentimentos de vingança contra as pessoas que fizeram com ele. Nunca. E ele disse uma palavra tão bonita: se vierem até a mim, eu os perdoarei. Então, por que nós, apostólicos, não devemos cultivar? Se temos alguma coisa com o nosso irmão, perdoa, é tão bonito perdoar, para que aquele sentimento que levava no seu coração desapareça. E entre coisas boas, que cultivem a verdadeira união, a felicidade. É um ano o qual nós devemos meditar muito e não se deixar levar por pessoas que têm esses sentimentos que não são bons. Vamos aqui transcrever na íntegra a mensagem do Santo Irmão Aldo, publicada em janeiro de 2003. Ele disse: um dos graves perigos espirituais que podem gerar dúvidas, incredulidade, é a perca total da comunhão com a Santa Vó Rosa e, por conseguinte, até a perda da salvação de sua alma. São os sentimentos ocultos no coração. São vários os sentimentos que levam uma pessoa a perder a graça de Deus e que são prejudiciais e que trazem consequências gravíssimas para o ser humano, para a sociedade, para a família e também para a igreja. Porque uma pessoa, um apostólico que tem esses sentimentos ocultos no coração e pratica esses
sentimento começa a influenciar aqueles que são fiéis, atrapalha a vida deles, a sua consagração e obediência. Esses sentimentos são muito conhecidos como o ciúme, a inveja, guardar mágoas no coração, a raiva, o ódio, o sentimento da desconfiança e principalmente alimentar no coração uma inverdade ou injustiça por ter ouvido uma fofoca ou comentário injusto sobre uma pessoa, um amigo, um colega, sobre alguém da família, como a esposa ou o esposo, e sobre os pais e os filhos e também os irmãos. Há pessoas que ouvem uma fofoca e acham que é verdade. Guarda isso no coração, mas não sabe se é verdade ou se é mentira, mas cultiva aquilo ali. Cultiva. Porém, um dos sentimentos mais perigosos e que pode levar até a perdição da alma e total desamparo da graça de Deus e do Consolador é o sentimento oculto contra o servo de Deus, que cumpre uma missão importante aqui na terra. Geralmente, é o fruto da desconfiança, da falta de fé, de fofocas, mentiras e injúrias. Foram esses sentimentos que levaram Jesus à crucificação e que nos tempos da Santa Vó Rosa quase levou à divisão da igreja e que foi preciso o sacrifício dela para salvar nossa igreja. Pessoas que foram muito ajudadas por ela, mas se tornaram numa pedra de tropeço para muitos apostólicos que deram ouvidos àquelas fofocas e comentários que estavam guardados no coração de alguns e que, brotando, trouxeram graves problemas para a igreja e para a Santa Vó Rosa. Quantos a Santa Vó Rosa ajudou, abençoou e virou as costas? Falou mal, criticou ela. Ela deu a vida dela para que a igreja estivesse de pé como está hoje, firme e corajosa para vencer. Digo assim, porque está havendo em nosso meio apostólicos que não concordam com as minhas ordens, são palavras do Santo Irmão Aldo, guardam no coração sentimentos de desconfiança em relação ao dom que exerço nesta igreja, cujo dom não fui eu que pedi, mas me foi dado para salvar, ajudar o nosso povo e também para todos os que queiram fazer parte deste rebanho, cujo ministério não é fácil de exercê-lo, principalmente pela falta de fé e confiança na minha pessoa e no meu trabalho. Pessoas que tanto ajudei e que muito têm ajudado, mas infelizmente não concordam comigo, me criticam por trás, guardam esses sentimentos no fundo do coração e quando surge uma oportunidade, soltam tudo o que está no coração, levando falsos contra a minha pessoa e lançando dúvida no coração dos que dão crédito a tais pessoas. Isso aconteceu muito, né? Mas o irmão Aldo fez de tudo, mas ele não se dobrou. Ele venceu. Ele deu a vida dele por nós, mas foi criticado, foi perseguido. Ajudou a muitos que estavam lá embaixo. E depois da pessoa subir, o que fez? Virou as costas para ele. Criticou, falou mal dele, falou mal da igreja. Mas a missão dele era salvar, não condenar. Entretanto, os que ficam com dúvida é porque também nunca creram em mim, ele disse. Nem na Santa Vó Rosa e muito menos na missão profética desta igreja. Porém,
aviso a essas pessoas e a todos aqueles que alimentam maus sentimentos no coração, que isso lhes trará graves problemas no futuro. Não estou querendo amedrontá-los, mas é meu dever, como servo de Deus, abrir os seus olhos e salvá-los enquanto é tempo. Se arrependam, procurem tirar do seu coração esse sentimento, procurem crer no que lhes digo, para que não venham sobre si o juízo de Deus e percam toda a unção, virtude do Espírito Santo, e assim como Jesus mandou dizer a uma igreja dos apóstolos, também lhes digo, ele disse, também lhes digo, lembra-te do estado onde caíste, ou seja, a desconfiança, a injúria e a calúnia. Arrependa-te e volta à prática do bem. Do contrário, venho contra a ti e removerei o teu candeeiro, isto é, a luz e as virtudes do Espírito Santo sobre ti. Se não te arrependeres, se não tirares os sentimentos maus do coração, sentimentos ocultos do seu coração. Digo-lhes, prezados irmãos, são palavras do santo irmão Aldo. Esta é a pior condição a que pode chegar uma pessoa nesta terra. Sem a graça de Deus e do Consolador e sem a minha intercessão e proteção. Faço um apelo a cada apostólico. Examine o íntimo do seu coração e se algum sentimento brotou ou quer brotar, também em seu espírito, clamem a Santa Avó Rosa para ajudá-los a tirar esses sentimentos e se arrependam enquanto é tempo, pois se este sentimento brotar em sua alma e não forem arrancados em tempo, lhes trará raízes de amargura, sofrimento e até a perdição de sua alma. E muitas vezes sofrerão graves consequências para si, para o seu lar e também para a sua família. Eu, irmão Aldo, não gostaria de dar-lhes uma mensagem nesse teor e com este problema tão grave. Dói no meu coração, ele disse, dói no meu coração dizer o que estou lhes dizendo. Mas ficar calado é um erro grave, porque estarei cooperando para se alastrar o joio em nosso meio. E o joio a quem me refiro são os sentimentos maus que o inimigo semeou em alguns corações. Olha que palavras dele, né? Dói no meu coração de ver que tem apostólicos, aquele que quis dizer que guarda esses sentimentos no coração. Tem inveja da pessoa, porque a pessoa conquistou um crescimento. Eu vou ter mais do que a pessoa. A pessoa não merece. Se a pessoa ganhou a sua vida, cresceu na vida, Deus que abençoe, que cresça ainda mais que apostólico, porque ajuda ainda mais a igreja. Ódio, por que guardar ódio no coração contra uma pessoa? Aquilo vai corroer o seu coração, vai lhe trazer consequências gravíssimas e pode até perder a sua salvação. O santo irmão Aldo disse, só espero arrependimento e conversão, para que tais pessoas sejam perdoadas pela Santa Avó Rosa e volte a reinar a paz nesses corações. Hoje, uma comissão deliberativa aqui colocou, porque essas últimas palavras foi o encerramento das palavras do santo irmão Aldo. A comissão, ela disse assim, hoje fazemos este mesmo apelo ao coração de cada apostólico.
Examine o íntimo do seu coração, e se algum sentimento brotou em seu espírito, clamem a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para ajudá-los a tirar esses sentimentos do seu coração. Aceitem esses conselhos, sejam humildes, mansos de coração, procedam com justiça e bondade, deem valor ao seu próximo, tratando-os com respeito, tratando-os com bondade, procurando sempre fazer o bem, e serão sempre bem-sucedidos em sua vida, no seu trabalho, no seu lar, na igreja, neste novo ano que está se iniciando. Lembro sempre das palavras dela, né? Eu relembro sempre essas palavras dela, da Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo colocou muitas vezes no boletim. Eu quero, falando espiritualmente, eu quero que abra as portas do seu coração, ela disse, para que eu possa entrar, dominar o seu coração. E dominando o seu coração, eu vou lhe dar paz, felicidade, saúde, prosperidade. Então, por quê? Se a Santa Vó Rosa tomar conta do nosso coração, então esse coração não há lugar para sentimentos ocultos, ruins, como vários deles aqui eu citei. Não é assim que o Santo Irmão Aldo ensinava? Ele nos suportou sentimentos de injustiça por muitos que ele fez levantar. Ajudou, como a Santa Vó Rosa fez. E depois, o que fez? Falou mal dele, virou as costas para ele, guardando raiva, ódio, sentimentos ocultos que não deveria guardar no seu coração. É os sentimentos que não devem existir na vida de um apostólico. O apostólico, quando cultiva no seu coração o amor, a verdadeira união, a paz, ele cresce cada vez mais, tanto na sua vida espiritual como na material. As pessoas têm como um exemplo. Há um tempo atrás eu ouvi uma irmã dizer para mim, ela disse, pastor, na minha casa tem eu, meu esposo, um filho, e os outros 4 filhos não são da igreja. Mas meus filhos, eu transmito a eles sentimentos bons de respeito. E quando eles têm algum problema, aqueles que não são, eles vêm até mim. E pedem, coloca meu nome na caixa de pedido de oração. Pede a Santa Vó Rosa para me abençoar. Não podemos obrigar ninguém a vir na igreja, tem que vir pelo amor. Mas o que ela faz? Ela transmite sentimentos bons. Mesmo que aqueles que não são da igreja, ela dá ensinamentos. Por quê? Porque os sentimentos bons do coração faz com que aqueles que não são a respeita, pedem por ela, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo. E nós vemos muitos exemplos assim. E para nós crescermos, precisamos cultivar esses bons sentimentos, não sentimentos maus. Não guardar sentimentos do seu irmão, seja obreiros, diáconos, diaconisa, os irmãos do coral, porque o Santo Irmão Aldo falava, nós somos uma família só, a família da Santa Vó Rosa, e a família dele como apostólico. Então ele só nos ensinou sentimentos bons, não sentimentos ocultos. Ele nunca ensinou isso. E quando um apostólico guarda um sentimento, eu não gosto daquela pessoa. Meu Deus do céu, é um sentimento que não deve existir. Por mais, Jesus não sofreu tanto,
O que fizeram com Jesus foi uma judiação. Bateram nele, judiaram nele, colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, fizeram carregar a cruz. Ele guardou vingança no coração? Não. Na cruz ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O mesmo foi as palavras da Santa Avó Rosa. Ela condenou? Não, ela perdoou. Mas venceu. Para que essa igreja existisse como existe, como igreja do reino dos céus nesta terra. Dando oportunidade aos humildes e sinceros de coração. Porque nós temos que cultivar os bons sentimentos. Não guardar sentimentos ocultos no coração. A mensagem é muito importante dessas palavras do Santo Irmão Aldo, que amanhã nós iremos continuar com essa mensagem, se referindo aos exemplos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da Virgem Maria, de Jesus, nosso Senhor. E para encerrar a reunião, o Santo Irmão Aldo, o Natal passou, já foi o Natal, nós estamos vivendo um novo ano, mas ele sempre falava: não esquecem, o Natal tem que ser vivido todos os dias de nossa vida e com bons sentimentos no coração, para sermos felizes, protegidos, amparados e sermos dedicados à nossa igreja para um dia, em nossa caminhada, irmos para a glória celestial do nosso Deus e Pai. Sem nenhum, porque sentimentos ocultos não entram no reino dos céus. Não entra. O que entra no reino dos céus é sentimentos bons no coração, de ser um apostólico fiel da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo os abençoe e que conto com a presença de todos amanhã para que continuamos esta mensagem tão importante de ensinos e relembrarmos novamente tudo que ele nos disse, porque infelizmente há apostólicos que guardam sentimentos ocultos no coração. E jamais poderia acontecer isso, atrapalha a sua vida espiritual e material. O apostólico tem que ser um exemplo, e no seu coração, a bondade, o amor, tudo isso, para poder ser feliz, cada vez mais, nesse ano de 2025. Que a Santa Avó Rosa abençoe a todos. Amém. Convido os que estão assentados para se colocarem em pé. E o Santo Irmão Aldo, ele sempre ensinava, né? Ele, com suas palavras, nós que convivemos com ele lá, ele transmitia esses ensinos tão preciosos. Um exemplo belíssimo de um coração humilde, sincero, sem sentimento, mas que a bondade dele era enorme. Ali partia tudo do coração dele como sentimentos bons. Todos em reverência, vamos fazer nossa oração e encerrarmos a nossa reunião. Glorioso Deus, nosso querido Pai, o nosso querido e santo profeta Irmão Aldo Pai, sempre procurou nos ensinar a sermos perfeitos, materialmente e espiritualmente. E constantemente ele falava que nenhum apostólico deveria guardar no seu coração sentimentos que atrapalhariam a sua santificação, a sua obediência e o seu amor. E que não deveria guardar esses sentimentos contra as outras pessoas, porque atrapalhariam
a sua vida espiritual e também incentivaria a outros a terem esses sentimentos ocultos no coração. Mas ele ensinava a sermos fiéis, obedientes e consagrados e cultivar no nosso coração os bons sentimentos. Assim foi ele, como primaz, quando esteve entre nós, nos ensinando, e ele agora, como profeta do Senhor, nosso Deus e Pai, quer que nós cultivamos os bons sentimentos, não os ocultos de sentimentos que atrapalham a nossa vida espiritual. A Santa Avó Rosa também quer nos abençoar, constantemente como ela tem feito, mas jamais poderá guardar sentimentos ocultos no coração. Pai, esses santos nos guarda, nos ajuda, mas devemos fazer a nossa parte como apostólico. E fazermos nossa parte, teremos a garantia de sermos um dia mais um habitar na glória celestial do Senhor nosso Deus e Pai, junto com a Santa Avó Rosa, Jesus e Maria Santíssima e o nosso profeta e santo irmão Aldo. Os nomes que anotaram ao vir para a reunião, porque muitos, Pai, anotam os nomes de apostólicos, parentes, conhecidos, e muitas vezes são pessoas que não são da igreja, mas o sentimento bom do seu coração, ao clamar por eles, notar os nomes deles, e com fé vem aqui e coloca nesta caixa de pedido de oração. Com esses sentimentos bons do coração, o Senhor nosso Deus, através da unção poderosa do Espírito Santo que está com Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Profeta Irmão Aldo, recairá em bênção sobre esses nomes, concedendo a eles aquilo que eles precisam e necessitam, indistintamente se são apostólicos ou não. Despede a todos com a paz do Senhor. Com certeza, os anjos já estão iluminando os caminhos que irão retornar aos seus lares, para que tenham uma boa noite de descanso. E no dia seguinte, lembra que a sua presença na reunião é um pedido que a Santa Avó Rosa faz a todos eles, Pai, para comparecer com fé, amor, alegria, o coração puro, para ouvir as belas palavras deixadas pelo santo e querido profeta Irmão Aldo, dos sentimentos bons e para que não pratique os sentimentos ocultos no coração. Que a sua bênção, Pai, como a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do santo profeta Irmão Aldo, esteja com todos, na vida de todos, hoje e sempre. Amém. Que a Santa Avó Rosa abençoe a todos.